Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria podermos nos reunir e nos sentir em comunhão. É uma alegria percebermos que a presença de Deus atravessa lugares geográficos e nos encontra onde estivermos. Deus nos espera, Deus caminha conosco. Deus, antes de tudo, vem ao nosso encontro. Isso é uma alegria, isso é motivo de gratidão. Por isso, ainda que distantes, cada qual em sua casa, neste culto doméstico, sejam bem-vindas e bem-vindos. Todas vocês, todos vocês, pertencentes a uma comunidade. Para este culto, saúdo a cada uma e a cada um com o lema para esta semana. A palavra do Salmo 45, versículo 2, onde o salmista canta ao ungido de Deus, nos diz: Tu és o mais formoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Através dessas palavras, enxergamos a transfiguração de Cristo Jesus. E este é o motivo do nosso culto neste último domingo, após Epifania. Desejo que nesse culto e também em nossa vida, a graça de Deus extravase por nossos lábios e por nossa boca. Que assim seja. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Estamos em comunhão para ouvir, para cantar, para louvar, para nutrir a nossa fé e estarmos com Deus. Assim, queremos lembrar que estamos reunidas e reunidos, juntos, na presença do Trino Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti
confessemos os nossos pecados. Misericordioso Deus, somos pessoas gratas a Ti, porque nos acolhes como filhas amadas e filhos amados. Reconhecemos, Senhor, que por vezes erramos, não agimos conforme o Teu querer. Isso nos deixa tristes e envergonhados. Mas sabemos que Tu és um Deus bondoso e pleno de misericórdias, e concedes Teu perdão àquelas pessoas que com sinceridade Te pedem. Por isso, humildemente Te pedimos, tem piedade de nós e nos perdoa. Ouça a nossa oração e que por Teu amor possamos receber o perdão. Ao que dizemos conjuntamente, amém. Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Quem em sinceridade se arrepende de seus pecados, recebe o perdão. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O momento de culto é momento de ir para além de nossas próprias confissões ou pedidos, trazermos diante de Deus tudo aquilo que nós e também o mundo sofre e experimenta. Nesta oportunidade, trazemos especialmente os sofrimentos do tempo da pandemia. Mas não somente devido à pandemia pessoas sofrem, criaturas de Deus sofrem. As dores e os problemas já existiam antes da pandemia chegar e se agravam com a pandemia. Diante de todo o sofrimento das criaturas de Deus, queremos entregar tudo nas mãos de Deus, cantando juntos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a peça de com tua salvação, a tua voz bendita e irmanada na justiça, abraça o mundo inteiro e compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós e eleição. Deus sempre ouve nosso clamor e nossa oração e nos oferece o seu perdão. Deus ouve os nossos clamores pelo mundo que sofre, por tudo o que Deus fez, faz e ainda fará. Nós entoamos glória a Deus nas maiores alturas. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Oremos. Deus de luz,
Deus de amor e de cuidado, rendemos graças a Ti por estarmos hoje reunidas e reunidos em culto. Te damos graças porque ao longo da história, sempre de novo, Tu te voltas para Teu povo e nos concedes segurança e consolação em meio às tantas tribulações. Te damos graças porque podemos receber novamente de Ti a Tua boa e santa palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossos corações e nossas mentes para receber esta Tua boa e santa palavra. Assim como terra fértil e úmida recebe boa semente. Oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre e nosso Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Esperamos pela palavra de Deus que venha aos nossos corações e escutamos: buscai primeiro o reino de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminhar. Com estas palavras, acolhemos o texto bíblico de Marcos, capítulo 9, os versículos 2 a 9. Palavras do Evangelho que iluminam o nosso meditar neste culto. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto
levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui! Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Querida comunidade, o tempo litúrgico de Epifania chega ao final. Desde o Natal até aqui, vivemos este tempo de revelação do nosso Mestre, Senhor e especialmente nosso Salvador, Jesus Cristo. Epifania quer dizer revelação. E estamos no último domingo deste tempo litúrgico, no último domingo após Epifania, onde ainda refletimos sobre a autoapresentação de Jesus como o Filho de Deus que vem a nós. O texto bíblico que ouvimos de Marcos, contido no Evangelho de Marcos, apresenta Jesus no alto de um monte, acompanhado por 3 de seus mais próximos companheiros, acompanhado por 3 de seus discípulos. Ali, no alto de um monte, a glória de Deus se revela, preparando a Quaresma, pois Jesus não quer ali armar acampamento. Não, no alto do monte, segundo a provocação de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus diz: não, aqui no alto do monte não armaremos acampamento, mas descemos do monte, para que a glória de Deus se torne presente na sua caminhada em direção à cruz. A geografia marca a revelação de Deus relatada em Marcos 9, 2-9. E nós que moramos aqui numa cidade que tem altos e baixos, sabemos o que é estar no alto de um monte, o que podemos visualizar quando estamos lá nas alturas. E assim Jesus saiu da planície e subiu para o alto de um monte. Nós não sabemos, segundo o relato bíblico, qual é esta montanha. Mas qual seria de fato o motivo para identificar o monte no qual Jesus subiu com seus próximos companheiros? Será que seria necessário de fato identificar esse lugar? Quer nos parecer que para o evangelista Marcos não foi necessário. Também seria necessário construir no alto dessa montanha um lugar de peregrinações? Seria necessário demarcar esse lugar, fincar bandeiras, colocar ali uma tenda para no alto se experimentar a glória de Deus? Também quer nos parecer que não era isso que o evangelista queria demarcar. Não era isso que o evangelista Marcos, ao relatar o episódio assim conhecido como transfiguração, não quer nos parecer que ele quisesse nem identificar o monte, a montanha, e nem tampouco também dizer que ali deveria ser colocada uma tenda
para que a experiência da glória de Deus fosse percebida. Armar no alto da montanha uma tenda? Não. A montanha não quer ser demarcada. A montanha não quer ser identificada. Mas o texto bíblico acentua que sim, o discipulado quer ser motivado e animado. Desde esta revelação extraordinária que enche os olhos dos discípulos e os impressiona, porque está escrito que as vestes de Jesus ficaram tão resplandecentes que até ficava difícil olhar para Jesus a olhos nus. A revelação, portanto, foi algo assim, extraordinário, de encher os olhos, de ofuscar o olhar humano e impressioná-lo. Mas a glória de Deus, nisso revelada, não é ponto de chegada. As alturas não são o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. É desde esta experiência extraordinária de revelação da face de Deus que nos sentimos, nos percebemos, assim como Pedro, Tiago e João, impulsionadas e impulsionados a descer a montanha e seguir o caminho da cruz. Isto é o que viria a seguir. Jesus pressentia o caminho da cruz que se avizinhava. Tanto é que este episódio, relatado por Marcos, acontece e é o que demarca o início da Quaresma. No relato do Evangelho de Marcos, houve dificuldade por parte dos discípulos em compreender diversos acontecimentos e até mesmo ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, assim como nós, os discípulos e discípulas relutavam em seguir pelo caminho da fraqueza, do serviço. Relutavam em seguir pelo caminho da cruz. Relutavam em compreender a missão de Deus junto das pessoas. Muitas vezes os discípulos não reconheciam quem era Jesus e apresentavam dificuldades em compreender o que ele fazia, dizia ou ensinava. Ao mostrar os discípulos desta forma confusa e insegura, Marcos busca abalar qualquer autossegurança e também a nossa como comunidade de Jesus Cristo. Assim como os discípulos fracassaram diversas vezes, isso também pode ocorrer conosco, com qualquer membro da comunidade cristã. Também pode acontecer conosco como comunidade ou membros da comunidade de Jesus Cristo. Mas Marcos, ao apresentar os discípulos dessa forma, inseguros e ao mesmo tempo extasiados e ao mesmo tempo perguntando a Jesus se seria lá no alto que aconteceria o verdadeiro culto a Deus, neste aspecto, ao apresentar os discípulos desta forma, Marcos reafirma a nós, neste domingo, último domingo da Epifania, que só se pode entender quem é Jesus se estivermos dispostas e dispostos a segui-lo no caminho da cruz. É a partir do Jesus crucificado que devemos buscar compreender os acontecimentos relatados no alto do monte,
onde acontece a transfiguração. Quem é Jesus? Quem é este que nos identifica como comunidade cristã? Quem é este a quem pertencemos desde o nosso batismo definitivamente? Essa resposta acerca de quem é Jesus, nosso Mestre, Senhor de nosso viver e nosso Salvador na cruz, essa resposta não vem a nós por ideias, não vem de forma filosófica ou por deduções humanas. Essa resposta acerca de quem é Jesus vem pela convivência com a vida humana de Jesus, que é a única imagem de Deus que nos é, em verdade, acessível neste mundo. Quando Jesus leva junto com ele Pedro, Tiago e João para o alto da montanha, é para confrontá-los com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. E nesse confronto, de fato, os discípulos apresentam seus sentimentos, apresentam a sua compreensão tão parcial de quem é o Messias. Mas o confronto, lá no alto do monte, o confronto com a palavra encarnada, fá-los repensar suas opiniões, fá-los repensar o seu próprio jeito de viver. Os discípulos aprendem, descendo do alto, aprendem o caminho da cruz. No alto da montanha, está escrito que Jesus conversa com Moisés e Elias. O encontro com estes profetas reafirma também onde nós, comunidade cristã, encontramos Deus. Deus não está numa tenda que é armada. Trazendo para o nosso tempo, Deus não está entre as paredes do templo. Deus não está no alto de uma montanha sagrada. No encontro com os profetas, Jesus prova e comprova que Deus está agindo na história, que Deus faz parte da vida das pessoas, construindo uma relação que promove vida e esperança entre todos os tempos. A realidade de Deus é algo entre tempos. Deus encontra-se em Jesus, o sustenta para o que vem a seguir. Por isso, nos momentos de fraqueza, Deus em Jesus também encontra Moisés e Elias, estes que a partir da história de vida e de esperança de seu próprio povo, o sustentam para o que vem a seguir no caminho da cruz. Na convivência com o seu passado, na convivência com o passado, a glória de Deus se revela, não para construir tendas, não para Deus ser retido entre paredes de nossos templos, mas para que as experiências do passado continuem iluminando o nosso presente. Assim, nesta imagem tão contundente de Jesus no alto de um monte, nós, nesse contexto em que vivemos, conhecemos o que são os montes, assim, nesta imagem do monte, da montanha, nesta imagem tão rica, queremos pensar em Jesus e os discípulos subindo a montanha, queremos pensar no rosto de Jesus resplandecente, queremos pensar no encontro entre Jesus, Moisés e Elias, o encontro entre Jesus e o seu passado, a sua história, aquilo que o fortalece para o momento presente e o que há de vir. E queremos especialmente propor e pensar na proposta de Pedro
de que tendas sejam armadas. Mas Jesus, contrapondo e dizendo: desçamos essa montanha e sigamos o caminho da verdadeira redenção. Fiquemos com esta imagem tão bonita, neste domingo de transfiguração. E quem sabe o convite para neste domingo, com cuidados, subirmos alguma montanha, olharmos os céus, refletirmos na grandiosidade e na glória de Deus. E ao descermos, nos sentirmos fortalecidas e fortalecidos para viver a mensagem da cruz, que é aquela mensagem de caminhar junto com o povo de Deus, de caminhar junto com as pessoas, assumindo o nosso discipulado. Que assim seja. Amém. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Na unidade da fé, após termos ouvido a palavra, após termos a nossa fé, a nossa espiritualidade nutrida, alimentada pela palavra de Deus que nos chega neste dia, confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Chegar o dia final para o mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente. Querida comunidade, compartilhamos alguns avisos. Nesta semana que se inicia, teremos reunião do presbitério da comunidade. Nesta reunião estaremos avaliando todas as circunstâncias que nos cercam em relação à pandemia do coronavírus. Possivelmente estaremos retomando no próximo domingo os cultos presenciais na igreja. Então, procederemos da forma como vínhamos procedendo. Através de lista de inscrições, nós poderemos nos inscrever para vir ao culto e assim estarmos compartilhando presencialmente a celebração. Nós queremos colocar em nossas orações de intercessão a seguir muitas pessoas de nossa comunidade que se encontram em tratamentos de saúde. Lembramos de modo muito especial da presidente de nossa comunidade, presidente Elizabeth, que passa por vários procedimentos para o restabelecimento de sua plena saúde. E na pessoa da Beth, lembramos de todas as demais pessoas que enfrentam tratamentos de saúde. Queremos nos dedicar em momentos de profunda oração no cuidado dessas pessoas, já que no momento visitas estão sendo restringidas, estamos impossibilitadas e impossibilitados de visitação. Portanto, queremos nos reunir continuamente em orações. Também nesta próxima semana teremos uma reunião virtual onde estaremos dando continuidade ao planejamento missionário de nossa comunidade. Um trabalho maravilhoso que resplandece para o mundo a face de Deus. Queremos nos dedicar a este trabalho e logo a seguir, na Assembleia Geral Ordinária da Comunidade, que virá em março, estaremos socializando este trabalho. Assim, repartidos, compartilhados estes avisos, nos encaminhamos para a oração de intercessão. Inclinamos o nosso ser e oramos. Bondoso Deus, Pai e Mãe Celestial, nos alegramos em saber que estás perto de nós. Nos alegramos profundamente em saber que sobes a montanha para mostrar a tua face gloriosa, mas especialmente para nos ensinar a olhar ao mundo, a descer a montanha e caminhar com tua gente, com tuas criaturas todas.
Nos alegramos profundamente em saber que estás conosco quando nos encontramos fragilizados e angustiados. Quando nos convidas a sermos teus instrumentos para promover vida e semear esperança. Muitas vezes somos nós que estamos lá no alto, distantes da vida, distantes do semear esperança. Mas a tua palavra nos alcança. Tua mão forte é nossa tenda, é o abrigo em que nos fortalecemos. Tua mão forte é o abrigo em nossas fragilidades e em nossos temores. Tu acampas conosco em nossa vida, não nas alturas. A tua face gloriosa e luminosa nos envolve. Neste culto nós confessamos que nem sempre acolhemos teus ensinamentos como a luz que ilumina o nosso pensar e o nosso agir. Muitas vezes nos deixamos seduzir pelas luzes, nos afastamos do caminho que leva à vida plena que tu trouxeste a nós. Queremos nos afastar insistentemente do caminho da cruz. Perdoa-nos por isso, ó Deus, e desce, caminha conosco. Estamos preparadas e preparados para viver a Quaresma e esperar pela tua Páscoa. Ajuda-nos em nossa correria sem direção, quando nos distanciamos da tua amorosa presença. Te agradecemos, ó Deus, porque nos provocas a comunhão neste culto, porque nos dás a comunhão em teu nome, porque caminhas conosco na Quaresma que há de começar. E te agradecemos de modo muito especial, de modo muito profundo, porque na cruz demonstraste todo o teu amor por nós. Dá, ó Deus, que não sejamos pessoas omissas. Dá, ó Deus, que não sejamos discípulas e discípulos omissos na caminhada com o teu povo. Obrigada por tudo que nos dás neste culto e tudo mais que temos a pedir ou agradecer, fazemos nas palavras que nos ensinaste a proferir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção que vem de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto, transfigurado de luz sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a paz. Amém. Oh